Olá, queridos, faremos o estudo de hoje acerca de propriedades da matéria, propriedades gerais e específicas da matéria. Iniciemos a aula de Química. Temos um exemplo da compressibilidade e elasticidade. Conforme vocês estão vendo, nós temos um êmbolo e este jovem ele está empurrando este êmbolo. Num certo momento, nós temos a compressão dessas moléculas, ou seja, o êmbolo não chega até o final. Sabemos então que a compressibilidade ela é a propriedade do ar de tornar-se comprimido, ou seja, de ocupar menos espaço. No caso da elasticidade, podemos dizer que a propriedade do ar de voltar a ocupar o seu volume inicial após ser comprimido. Temos aqui o módulo de elasticidade do cobre, ou seja, se nós o aquecermos a uma determinada temperatura, nós poderemos dar forma a esse material. Temos aqui um rapaz, ele está empurrando um suporte. Conforme vocês estão vendo, nós podemos ter a descontinuidade, ou seja, os outros suportes estão caindo, mas nós temos também a continuidade, ou seja, se manteve no estado ou estágio original. Elasticidade, então. Eu vou ter a propriedade que os corpos têm de retornar à sua forma e dimensões primitivas depois de terem sido submetidos a forças deformadoras, flexibilidade, agilidade. O mesmo acontece quando nós puxamos um elástico. Temos aqui um menino que estava pedalando a sua bicicleta, em movimento retilíneo e uniforme. Quando o cachorrinho se deteve à frente, ele freou bruscamente. A tendência do corpo foi manter o movimento inicial, retilíneo e uniforme. Este princípio nós chamamos de inércia. A mesma situação, um menino, um cavalo, o cavalo freou bruscamente e o menino foi atirado à frente. Tende a manter o movimento inicial retilíneo uniforme, inércia. Ou a pessoa está parada ou ela mantém este movimento retilíneo e uniforme. Temos aqui as papilas gustativas. Elas conseguem traduzir a informação juntamente ao nosso cérebro em azedo, amargo, doce, salgado, ácido, ou seja, o sabor daquilo que nós colocamos no nosso metabolismo, no nosso corpo, através das papilas gustativas, nos darão essa informação. Então eu posso dizer que é uma propriedade também da matéria. Nós temos então o ácido, o doce, o salgado, temos o gosto nessas papilas. Então o nosso cérebro nos dará essa interpretação, porque é uma propriedade também da matéria. Temos aqui o cheiro. Então quando nós utilizamos, por exemplo, um perfume, o cheiro ele faz parte da propriedade específica da matéria. Conforme nós vimos na página 44, nós temos ali no quadrado lilás, que o cor, o brilho, o cheiro fazem parte das propriedades específicas da matéria. O aroma. Eu posso dizer que o aroma é um odor exalado por certas substâncias vegetais ou animais, ok? E ele é natural, ele pode ser aprazível, como por exemplo eu posso sentir um aroma de terra molhada, de um perfume. Então ele também faz parte das propriedades que nós estamos estudando. Temos aqui então as propriedades gerais: a massa, a extensão, a elasticidade, a compressibilidade, a divisibilidade e a impenetrabilidade. Temos um cubinho de gelo e um rapazinho ali no skate, né? Esse cubinho de gelo, então, ele tem uma massa, ele tem um volume, ele tem uma densidade. E esse menino andando, se movimentando em linha reta. Nós temos a inércia, propriedades. As propriedades organolépticas.
Nós chamamos essas propriedades, ou melhor, exemplificamos as propriedades como paladar, a audição, a visão e o olfato. Sabemos que temos o ponto de fusão, que é a temperatura na qual a substância passa do estado sólido para o líquido, no caso o gelo derretendo. O ponto de ebulição é a temperatura na qual uma substância passa do estado líquido para o gasoso. E a solubilidade, a quantidade máxima de soluto que pode ser dissolvido no solvente. A impenetrabilidade. Podemos dizer que é a propriedade pela qual dois corpos não podem ocupar ao mesmo tempo o mesmo lugar no espaço. Temos aqui a experiência do copo. Se nós colocarmos numa vasilha água e nós empurrarmos o copo, nós vamos sentir a pressão. Quando tentarmos retirar esse copo, nós teremos uma certa dificuldade. Por quê? Porque nós temos ali essas propriedades agindo na matéria. Propriedades químicas. Podemos ter a reatividade, a oxidação, a toxicidade, a corrosão. Compressibilidade. Conforme vocês estão vendo, as moléculas no estado sólido, elas estão bem próximas uma da outra. No estado líquido, elas estão mantendo um distanciamento. Já no estado gasoso, elas estão altamente separadas. A elasticidade, conforme nós já havíamos visto, o exemplo do elástico, nós esticamos e quando soltarmos, ele voltará ao seu estado inicial. Descontinuidade de Lehmann. Lehmann verificou que algumas ondas eram registradas na sombra. Então aqui nós podemos ter uma descontinuidade. A dureza é definida pela resistência que a superfície oferece quando riscada por outro material. A substância mais dura que se conhece é o diamante, que ele é usado para cortar e riscar materiais como, por exemplo, o vidro. Critérios da divisibilidade. Se nós pegarmos, por exemplo, um papel e rasgarmos esse papel, nós poderemos ter pedaços maiores ou menores. É algo divisível. Terminamos aqui, meus queridos, a primeira parte do estudo das propriedades da matéria. Eu agradeço a presença de vocês. Fiquem com Deus.